Ei, líder, Jackson na área e seja muito bem-vindo. O tema de hoje é como fazer um PDI estruturado. PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual, mesmo que algumas pessoas confundam com Pílula de Desenvolvimento Individual, que é a ilusão de você ter uma varinha mágica que você usa hoje e amanhã a pessoa está desenvolvida, ela está pronta para novos desafios. O Plano de Desenvolvimento Individual é um processo e nós vamos ver o modelo 5W2H. Então, sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. É muito comum acontecer, principalmente em grandes empresas, um processo formal de avaliação de desempenho uma vez no ano. Baseado nesse processo, tem insumos para desenhar um PDI para o seu time. E aí, o líder desenha esse PDI, passa-se os meses, e aí ele vai ter novamente esse processo de avaliação de desempenho, onde ele será cobrado se foi feito ou não o PDI. Então, o líder faz um PDI mal feito, ele não acompanha, mas ele lembra que daqui a 2 meses ele precisa apresentar o PDI para a próxima avaliação, para mostrar o que estava e como ficou. E aí ele vai cobrar o fulano de tal que recebeu o PDI e falou, fulano, como que está o nosso PDI? E aí o fulano, que não sabe de nada, não lembra do PDI, não está fazendo uma ação, ele responde, não, chefe, vou entregar na data. E aí esse cara sai igual louco para fazer as ações do PDI. Não para aprender. O objetivo dele é fazer para poder entregar, não para poder aprender. E aí ele entrega no prazo proposto. O líder vai fazer a revisão, ele olha, ele não tem moral para cobrar um plano bem feito, aí ele finge que está tudo certo, ele finge que o outro fez, o liderado finge que recebeu o feedback, ninguém desenvolve nada e fica só pela formalização. Então é um plano de ação, é somente para dar trabalho para o líder e para o liderado, que o foco não é desenvolvimento. Líder, o processo de PDI, de desenvolvimento, ele tem que ser levado a sério. O teu objetivo não é fazer um PDI, o seu objetivo é desenvolver fulano de tal. O PDI é uma ferramenta, é o como você vai fazer esse desenvolvimento. E quando você investe tempo em fazer um PDI legal, que realmente vai criar impacto para a pessoa, ela se preocupa em retribuir isso em forma de resultado, em forma de engajamento. Por quê? Porque essa pessoa, ela hoje talvez seja um operador e por causa de você, por causa das suas ações, que você ajudou ela, talvez ela vire um líder no futuro e traga uma qualidade de vida melhor para a família dela. Talvez ela seja um analista pleno e ela vai para um sênior. Isso por quê? Por causa das ações de desenvolvimento. Então, você gestor, você líder, precisa colocar na sua cabeça que esse é um dos processos mais importantes. Uma pessoa com um bom PDI, vendo uma luz no final do túnel, ela vai entregar resultados naturalmente. Se você não investir tempo nisso, você vai investir tempo cobrando essa pessoa para entregar resultados. O investimento é seu, você que escolhe aonde você quer gastar tempo. Então, leve o PDI a sério, que é a principal ferramenta de desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, eu sempre procuro livros na Amazon que estão em promoção. E eu me deparo com alguns livros que eu já li e são excelentes. Mudaram a maneira que o Jackson faz gestão. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link direto da loja da Amazon e também vou deixar fixado o link para o meu e-book, o e-book que o Liderança em Ação escreveu, que ele pega desde o processo de contratação até o desligamento com passo a passo e exemplos. E também tem um exemplo de PDI lá, bem bacana para você aproveitar e para você se desenvolver. Líder, a primeira coisa que nós precisamos colocar na cabeça é que o PDI não é só da empresa e o PDI não é só da pessoa. Ele é um conjunto. É um objetivo comum entre as duas partes. É uma habilidade que a empresa precisa e vai ajudar você, colaborador, a chegar aonde você quer. Então tem que ter uma relação ganha-ganha, porque senão um ou o outro pode desistir. Por exemplo, não faz sentido eu fazer um PDI, eu trabalho na área financeira, eu quero fazer um PDI porque eu quero editar vídeo e isso não vai ajudar em nada para a empresa. Talvez ajude a pessoa no pessoal dela e ela pode fazer isso num curso pessoal, fora do horário de trabalho. Mas isso não pode ser um PDI porque a pessoa quer desenvolver aquela habilidade apenas. O PDI é o que a empresa precisa, uma skill que a empresa precisa, que vai ajudar a pessoa a chegar no objetivo dela. 2. Todo PDI tem que ter objetivo, objetivos claros. Eu não posso fazer um PDI e colocar uma ação qualquer sem objetivo, porque aí eu não estou dando combustível para a pessoa que vai executar o PDI ter vontade de fazer. Então, por exemplo, os objetivos geralmente estão linkados a uma nova posição, a uma nova complexidade, a um novo desafio, e aí você vai desenvolver essas habilidades. E o PDI nada mais é do que um processo muito parecido com o coach. Tem o objetivo de sair do ponto A para o ponto B.
Então, por exemplo, eu quero ser líder. Já estou performando bem, porque performar é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Mas eu já estou performando bem e quero ser gestor. Eu preciso fazer uma avaliação, um mapeamento sincero entre líder e liderado, no como eu estou e o que precisa para ser líder. Eu preciso desenvolver a habilidade 1, a habilidade 2, eu preciso falar em público, eu preciso analisar dados. Então eu vou ver o que eu tenho e o que eu preciso desenvolver para assim eu poder fazer um bom plano de ação que tenha um bom impacto. Um pilar importante da liderança é o reconhecimento. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, deixa seu feedback nos comentários, compartilhe esse vídeo com os gestores que você conhece, que é a ajuda máxima que você pode dar para o canal. Vale ressaltar que tem escolas de liderança que ela não quer desenvolver o ponto fraco. Ela quer desenvolver onde você já é bom, onde você já tem o dom, para transformar você em excepcional nesse ponto. E aquela skill que você precisa desenvolver, que você tem deficiência, ele vai deixar de lado. Essa escola vale para quando você tem uma equipe que você vai assumir, que consiga suportar essa skill, que tenha de sobra essa skill que você tem uma deficiência. E aí funciona muito bem. Tem outras escolas, e a maioria dos casos que a gente não tem grandes grupos de líderes, que a pessoa pede para que você desenvolva algo que você não é bom, para você ter um mínimo aceitável. Eu acredito muito de você ter um mínimo aceitável. Por quê? Para você não ficar refém de outras pessoas. Por exemplo, poxa, eu não sei fazer correlação de dados. Eu não preciso ser excepcional em correlação de dados, mas qual que é o mínimo possível para eu assumir uma nova posição? Porque eu preciso desenvolver isso, porque como que eu vou fazer gestão se eu não sei correlacionar dados? Fica muito mais difícil eu fazer o meu papel como líder se eu não sei o que está acontecendo com o meu time baseado em dados e fatos, não só o que eu converso com o meu time. Quando eu vou fazer um plano de ação estruturado, eu gosto muito de utilizar o Excel. Por quê? Porque o Excel ele é compartilhável. Por exemplo, a gente faz o Excel na máquina da pessoa que vai ser dona do PDI, ou faz na minha máquina, e depois eu compartilho com ela. O Excel é fácil de mudar e é fácil de acompanhar. E o modelo que é interessante utilizar é o 5W2H, que são 5 perguntas que começam com W, que no caso é inglês, eu já vou especificar cada uma delas, e 2 perguntas que começam com H também do inglês, e a gente vai entrar uma a uma, caso a caso, beleza? O nosso canal é focado 100% em conteúdo de liderança. Se esse assunto te agrega e te interessa, considere se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. Na primeira coluna, eu vou colocar o primeiro W, que significa what, que é o que e qual. Então, o que eu vou fazer em si? Qual que é o nome da minha ação? É bastante importante você colocar o nome da ação. Na segunda coluna, nós vamos para o segundo W dos 5 Ws que tem, que significa why. Em português, é o porquê. Então, por que eu estou fazendo essa ação? Então, por exemplo, eu estou melhorando a minha capacidade analítica e o porquê seria para eu analisar melhor os dados da minha equipe. Esse seria o exemplo que a gente está utilizando agora. E a terceira coluna, com o terceiro W, significa who, que em português, quem. Quem que é o responsável por fazer? Quem que é o dono? Quem que vai executar isso? Geralmente é a pessoa que vai executar o PDI. Então, no caso, Jackson. E para a quarta coluna, nós vamos para o quarto W, que significa when. Em português, quando. Então, quando que eu vou fazer isso aqui? Quando que eu vou começar essa ação? Quando que eu vou terminar essa ação? Eu acho interessante, quando você vai fazer um plano de ação, geralmente em conjunto, pedir para que o colaborador dê o prazo. Geralmente eles dão um prazo mais apertado do que você daria. E quando você coloca o quando, vale no máximo de 3 a 6 meses. Ações de um ano é muito intangível, fica muito distante e acaba se perdendo no caminho. Então, nesse caso, eu quero melhorar minha capacidade analítica para poder analisar dados. Quem é o responsável é o Jackson e é um prazo de 6 meses. Então, é assim que se preenche essa quarta coluna. E a quinta coluna, com o quinto W, significa where. No caso, em português, é onde. Então, onde eu vou fazer essa atividade? Eu vou fazer essa atividade no trabalho, vou fazer ela online, eu vou fazer na sala de reunião, eu vou fazer no determinado setor, eu vou fazer na escola. Então, aonde eu vou fazer essa atividade também é importante. Agora nós vamos para as 2 perguntas com H. Nós continuamos colocando isso no Excel e continuamos colocando em colunas. O primeiro H significa how, que significa como. Qual que é o passo a passo do meu plano de ação? O que realmente eu vou fazer? Poxa, eu vou começar a analisar dados diários da minha equipe. 2, eu vou fazer um curso de Excel XYZ. 3, eu vou apresentar uma análise de correlação de números para o meu gestor imediato. Então, esse é o passo a passo do que você vai fazer. E o outro H é o how much, que é quanto dinheiro que custa, qual é o custo de colocar isso em prática, qual é o custo de colocar
esse PDI em ação, seja em tempo ou seja em dinheiro. Por exemplo, poxa, eu vou gastar 1 hora por dia fazendo isso. Isso é um custo, é a forma que eu preencheria. E com esse modelo, mesmo com o meu inglês um pouquinho capenga, você consegue fazer um plano de ação estruturado como um profissional, usando 5W e 2H. É bastante importante você ter alguns combinados. Por exemplo, poxa, eu vou acompanhar esse processo. O ideal é 1 vez por mês. Poxa, não deu? De 45 em 45 dias. 2. Sempre se comprometa com 50% é seu. E 50% é do colaborador. Ele tem que ter a responsabilidade dele e você também. O que você tem que se comprometer é que você está 100% comprometido com a sua parte. E cuidado com promessas. Depois que você terminar isso, você vai ser promovido. Não, pessoal. Entre muito na oportunidade. O trem passa. Quem está preparado, ele consegue embarcar. E nesse caso, a gente está fazendo a preparação para você embarcar. Não é uma promessa. Foge de promessa porque a pessoa terminou a ação dela, ela já vai te cobrar. E eu vou ser promovido quando? Então, cuidado para não criar falsas expectativas. Seja sincero. Olha, a gente está fazendo esse plano de ação para te capacitar para determinado cargo. Existem vagas, existe concorrência, existem outras pessoas também que querem essa vaga, mas, como eu falei, o trem passa, quem está preparado consegue subir. Líder, toda ação de desenvolvimento que você for fazer, sempre faça em conjunto. Depois que vocês mapearam onde ele está e mapearam aonde ele quer chegar e viram quais são as competências necessárias, sempre pergunte para a pessoa, cara, qual ação você acha que é legal você fazer para evoluir nesse processo, para evoluir nessa competência. Sempre dê espaço para a pessoa colaborar. Assim, não fica um fardo, fica algo que vocês dois decidiram em conjunto para o desenvolvimento de uma skill que vai propiciar um objetivo maior. Eu fiz um vídeo bastante interessante sobre como desenvolver seu time. Eu vou deixar na descrição e no card à direita. Depois que você terminar esse vídeo, corre lá que vai auxiliar muito no desenvolvimento dos talentos do seu time. Se conteúdo sobre liderança faz sentido para você, nosso canal tem vídeo toda quarta-feira, às 18 horas e 1 minuto. Vídeo de qualidade, com técnicas e ferramentas aplicáveis no dia a dia. Então considere se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com os gestores que você conhece e para conteúdos rápidos, siga a gente na rede social do Instagram e do Facebook. Um forte abraço e te vejo na próxima quarta.